Segunda parte do Grandes Negócios, o convidado de hoje é António Pires de Lima, empresário e presidente do Conselho Nacional do CDS. Antes mesmo desta decisão do Tribunal Constitucional, a UTAU já tinha alertado que os objetivos para a Receita Fiscal estavam seriamente comprometidos. Mas, apesar de tudo, e de as metas para o déficit estarem eventualmente também comprometidas, o Governo mantém que as metas são para cumprir. Acha que, nesse sentido, vão ser necessárias mais medidas de austeridade este ano? Eu estou a dar só a minha opinião pessoal. Eu espero que não haja mais nenhum tipo de medida de austeridade este ano, porque acho que elas já tiveram um efeito sobre a economia e o crescimento económico, nomeadamente no mercado doméstico. É evidente que as exportações depois compensam parcialmente o efeito no produto, muito negativo. Nós estamos a conhecer uma crise de consumo que afeta muito as empresas que têm como principal atividade o mercado português, e são a maioria delas, a generalidade delas. E, portanto, eu não gostaria que fossem aplicadas mais medidas de austeridade. Acho que há muito pouca margem, é possível sempre inventar mais medidas de austeridade, depende da sensibilidade política de cada governante, mas eu não desejo que seja aplicada mais nenhuma medida de austeridade em 2012 e acho, sinceramente, estou a falar uma vez mais a título pessoal, que se no final do ano o nosso déficit, em vez de 4,5, for de 5 ou 5,5 ou até eventualmente ligeiramente superior, isso já representa uma progressão muito substancial àquele que foi o déficit encontrado em 2010, real, que era de mais de 10%, e de 2011, que sem receitas extraordinárias foi de quase 7,5%. E, portanto, há um caminho que se está a fazer. É um caminho que, até conhecermos esta decisão do Tribunal Constitucional, é um caminho positivo do ponto de vista de consolidação orçamental, mas é preciso conciliar esta consolidação orçamental com crescimento económico e também se provou que mais austeridade e, sobretudo, mais impostos têm um efeito muito perverso e negativo naquilo que é neste momento preciso. Crescimento económico, atrair investimento, para combater o desemprego. Ou seja, a bem da economia, Portugal deveria ter mais tempo para cumprir os 4,5% do déficit. Talvez seja necessário reconhecer que, pela própria receita que nos foi recomendada e que está a ser aplicada por este Governo, o processo de consolidação orçamental se está a verificar e se está a verificar a um bom ritmo, mas até porque o ponto de partida inicial era um ponto de partida muito pior do que aquele que tinha sido calculado pela própria Troika. Repito, um déficit orçamental superior a 10% sem receitas extraordinárias em 2010 e próximo dos 7,5% em 2011. O caminho que se está a fazer vai demorar um pouco de mais tempo, talvez mais um ano, a atingir as metas que inicialmente se tinham previsto. E eu não vejo que isso necessariamente seja um drama. Não, eu acho que a própria Troika, quando cá estiver em agosto, provavelmente vai reconhecer que é necessário esse tempo. É esse o desejo que eu tenho. Acha que é disso que o governo português está à espera, do momento político correto para que Portugal possa ter mais esse tempo? Eu acho que é importante que esse tempo, se vier a ser necessário, vamos ver como é que corre a execução orçamental em junho, em julho e agosto, mas eu acho que é importante que esse tempo, se vier a ser necessário, e estamos a falar de uma hipótese, seja reconhecido pelos próprios agentes da Troika que connosco negociaram, entre aspas, às vezes impuseram esta receita e também que se reconheça que da aplicação desta receita resulta um desvio orçamental fundamentalmente ao nível da receita, porque a despesa fiscal está muito controlada, a despesa corrente está muito controlada e, portanto, que a solução não passa por impor mais medidas de austeridade, nomeadamente ao nível daquilo que são os impostos que empresas e pessoas, famílias, já estão a pagar neste momento. E se a Troika não avançar essa possibilidade? Bom, logo veremos qual é que é o resultado que vamos ter de execução orçamental no final do ano. Eu relembro que em outros países da Europa do Sul nós estamos neste momento a ser confrontados com alguns desvios orçamentais, de execução orçamental, relativamente àquilo que se tinha inicialmente projetado. Veja-se, por exemplo, o caso da Espanha. No seu entender, não deve ser o governo português a pedir esse tempo?
Não, eu acho que a posição negocial do Governo é aquela que tem vindo a ser seguida, um compromisso total para cumprir as metas que foram pactadas, apesar do ponto de partida encontrado ter sido muito pior do que aquele que tinha sido definido pela Troika, e acho que é 1000 vezes preferível que a própria Troika venha a concluir da aplicação da receita que ela nos recomendou, que o déficit pode ser ajustado num calendário ligeiramente diferente e que não é nenhum drama para o mundo nem para a Europa Portugal terminar com um déficit de 5 ou 5,5% em 2012, do que sermos nós a pormos-nos numa posição de desistir dessa meta. Portanto, que inicialmente tinha sido deve haver uma negociação traçada. nesse sentido, mas nos bastidores, não em praça pública. Acho que o Governo está a fazer nesta matéria o trabalho que tem que fazer e com grande sabedoria, e acho que naturalmente, se houver necessidade de corrigir esse período de ajustamento, será a própria Troika a recomendar ao Governo de Portugal Isso é o que o que é faça. desejável, não é necessariamente o que pode acontecer. A Troika tomar essa iniciativa seria inédito. Não sei porquê, o próprio FMI, que é parte substancial desta Troika, já veio infletir, como sabe, o discurso na avaliação que fez como parte do processo de avaliação deste memorando de entendimento há uns meses, e deu nota de que, controlada a despesa, aquilo que é importante agora é ativar políticas de crescimento económico que permitam a Portugal passar de um estado de recessão para um estado de crescimento. A única forma de combater o desemprego é ativar o crescimento económico, e para isso há várias coisas que é preciso negociar com a Troika. Uma delas é o financiamento às empresas. Nós temos de flexibilizar o financiamento às empresas. Não faz sentido que 20 mil milhões de euros de capacidade comercial dos bancos estejam cativos nos bancos porque as empresas públicas não pagam aos bancos, quando esses 20 mil milhões de euros seriam uma bênção extraordinária se funcionassem como crédito alocado a empresas e empresários privados com bons projetos, sejam empresários estrangeiros ou empresários portugueses. Depois também é preciso perceber se este draconianismo que se adotou relativamente à banca portuguesa, que teve que corrigir os seus rácios num tempo recorde, o que obrigou a uma desalavancagem muito rápida num curto período de tempo, também vai ser seguido como critério relativamente, por exemplo, à banca espanhola, que tem necessidades de recapitalização e teve comportamentos muito mais negativos do que aquele que teve genericamente a banca portuguesa. Espanha está num patamar muito diferente de Portugal. É uma economia com muito mais peso na União Europeia e na zona euro e tem outra capacidade de negociação. Pois, mas Portugal não pode ser prejudicado por ser um país cumpridor e um país pequeno. Portanto, acha que o papel do bom aluno vai ter frutos? Não, eu acho é que nós temos naquilo que foram todo este processo de ajustamento financeiro e ajustamento bancário, que teve repercussões muito importantes e graves ao nível do financiamento da economia e das empresas, nós não podemos ser prejudicados relativamente aos nossos parceiros europeus, nomeadamente aos parceiros da Europa do Sul, que estão num processo de ajustamento muito parecido ao nosso. Acha realmente Porque, repare, nós não podemos viver num espaço de moeda única e em que as empresas espanholas, as empresas italianas ou as empresas do centro da Europa têm condições de financiamento e as empresas portuguesas têm condições de financiamento muito mais exigentes, sem crédito ou com crédito muito limitado, e a uma taxa de juro que é 2 ou 3 vezes a taxa de juro que é praticado sobre empresas alemãs ou empresas do centro da Europa. E, portanto, este é um ponto que merece reflexão. Merece reflexão profunda. Acha E se os espanhóis conseguiram uma via para refinanciar e recapitalizar o seu sistema financeiro própria, nós, portugueses, temos de, pegando nesta boleia espanhola, provavelmente aplicar uma receita semelhante aqui em Portugal. Conseguiram se as decisões do Conselho Europeu avançarem realmente. Exatamente. Com todos os embargos políticos que têm existido. Bom, vamos ver, mas foram decididas em Conselho Europeu. O que eu lhe digo é uma coisa muito simples. O que a julgar pelos últimos 2 anos significa muito pouco. Ouça, se nós não conseguirmos construir uma Europa de moeda única, onde existam mecanismos para os países da Europa do Sul, que há 15 anos, por responsabilidades próprias, é certo,
mas que há 15 anos estão num processo de estagnação económica. Se não conseguirmos fazer deste espaço de moeda única um espaço de crescimento dos países da Europa do Sul, é o próprio projeto da moeda única que está em causa. Voltando à realidade... Ninguém está para ser fiel e leal a um projeto de moeda única, se desse projeto de moeda única resultar a falta de competitividade das empresas da Europa do Sul e o empobrecimento geral das populações da Europa do Sul. Voltando à realidade nacional, acredita realmente que depois do programa de ajuda externa, com todas as medidas que estão a ser implementadas, que a economia portuguesa vai ficar de facto mais competitiva? Eu acreditava até há uma semana. Neste momento, como lhe digo, estou num estado de reflexão, mas de reflexão profundamente pessimista. Pelo menos pelos dados que eu possuo até agora. Espero que alguém, seja do Governo ou do mundo civil, venha a acrescentar alguma luz. Porque, de facto, eu estava otimista porque acho que este Governo estava a fazer um trabalho ao nível de reformas. Veja a lei das rendas, veja a lei laboral, veja a mudança no Código das Insolvências e da reestruturação das empresas. Veja o trabalho que se está a fazer, muito importante, através do ICEP e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao nível da diplomacia económica. E à qual as empresas, aliás, estão a reagir extraordinariamente bem. No seu bem. entender, o Governo tem feito reformas estruturais? Do meu ponto de vista, em 4 ou 5 áreas muito importantes, este Governo tem produzido reformas que são reformas absolutamente fundamentais para a mudança das regras do jogo e para a competitividade da economia portuguesa a prazo. Quando olhamos para outros dados, o PIB este ano deverá cair 3,6% em vez dos 1,8% previstos. O desemprego, do qual já falou, está num recorde histórico. As exportações tiveram um ótimo comportamento no início do ano, agora já começaram a abrandar. E se correr mal? Vai-me perdoar, mas eu vou ter que a corrigir. Aquilo que era previsto era que o PIB este ano caísse entre 3% a 3,5%. E os últimos dados que existem apontam para uma queda inferior a 3%, entre os 2,5% e os 3%. Não devido ao comportamento do mercado doméstico, mas devido à extraordinária dinâmica das exportações, que eu acredito, aliás, que se vai manter, porque Portugal, as empresas portuguesas, com a ajuda deste Governo e do anterior, têm diversificado mercados e, para além disso, esta crise do euro, com a desvalorização do euro, está-nos a ajudar na competitividade das nossas exportações. E estou a citar dados do INE, as exportações já começaram a abrandar o ritmo. Sim, tiveram uma quebra de 0,9% em abril em comparação com o ano passado. Certo, mas durante o primeiro trimestre tiveram um comportamento extraordinariamente positivo e se ler os relatórios, não só do Governo, mas da própria OCDE, que ainda esta semana publicou um relatório, as perspectivas económicas para Portugal são mais positivas agora do que a própria OCDE estabelecia há 6 meses. É um relatório que a OCDE então está fez pessimista publicar ou otimista? Não, eu estava otimista relativamente ao trabalho que este Governo estava a fazer. Houve aqui uma nota de profundo pessimismo. E em relação ao futuro da economia portuguesa? Porque eu não estou a ver, o meu pessimismo baseia-se de eu não ver neste momento uma receita mágica para poder compensar estes 2 mil milhões de euros com que contámos este ano para controlar a despesa pública e não aceitar pacificamente um aumento de impostos equivalente. E, portanto, o meu pessimismo vem desta decisão do Tribunal Constitucional. Acha que este Governo tem dado demasiada importância às finanças em detrimento da economia? Não, eu acho que, como lhe disse, se produziram algumas reformas muito importantes, já falei de algumas, lei laboral, insolvências, diplomacia económica, ICEP, lei das rendas, são tudo trabalhos muito importantes. Mas citou aí vários trabalhos que têm sido desenvolvidos, sobretudo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e por Paulo Portas, nomeadamente a diplomacia económica. A diplomacia económica, sem dúvida, o trabalho do ICEP, sem dúvida, mas é um trabalho onde o Ministro da Economia seguramente também tem participado. A lei laboral e o Código das Insolvências foram liderados por este Ministério da Economia. E, portanto, Um ano depois, como é que avalia o trabalho do a lei Ministro das rendas, Álvaro? A lei das rendas foi liderada pela Ministra da Agricultura, tanto quanto sei, e do Ordenamento do Território. A questão agora vai no sentido do Ministério da Economia. Como é que há tem um visto o trabalho há do um Ministério trabalho da Economia? diversificado deste Governo ao nível de um conjunto de reformas que eu valorizo de uma forma muito positiva. E valoriza também de forma positiva o trabalho do Ministério da Economia? Também. Acho que o Ministro da Economia, o professor Santos Pereira, teve uma fase inicial de algum apagamento,
mas nos últimos 7, 8 meses tem demonstrado uma faceta muito combativa, que eu valorizo muito, corajosa, e tem produzido, mais do que isso, algum trabalho. A lei laboral, ainda por cima, com concertação social e a reestruturação do Código das Insolvências e da Autoridade da Concorrência, é um marco importante, Mas é também, e é crédito deste Ministério da Economia. Mas é um ministro também muito contestado, não só inicialmente como recentemente, inclusive é com alguns apupos e muita contestação social até recentemente. Acha que é um ministro politicamente desgastado, é um ministro a prazo? Bom, nos últimos meses, aquilo a que nós temos assistido, e não é uma coisa nova, já aconteceu nos governos do engenheiro José Sócrates e nos governos anteriores, quando vivemos em crise, em 84, 85, 86. O Dr. Mário Soares hoje parece estar esquecido, tem uma memória muito seletiva, mas nunca o poder de compra dos portugueses foi tão desqualificado como quando o Dr. Mário Soares foi Primeiro-Ministro, de 84 e 86, e nunca foi tão relevante e grande a contestação nas ruas como nesse período. Mas nós sabemos que isto são manifestações organizadas, nomeadamente pela CGTP e pelo Partido Comunista. São manifestações que nós devemos respeitar, porque vivemos numa sociedade democrática, mas é preciso também lançar um alerta aos manifestantes, e nomeadamente às organizações. Da conflitualidade social. Não vejo grandes tensões, como é evidente, porque todas estas reformas, nomeadamente aquelas que se estão a procurar produzir ao nível da saúde e da educação, exigem uma grande capacidade política e provocam tensões naturais. Não se muda nada politicamente relevante sem tensões e sem alguma conflitualidade. Apesar de tudo, parece-me que os portugueses, ao longo deste primeiro ano, uns concordando com o governo, outros não concordando e revelando a sua oposição, têm-se comportado de uma forma muito estoica e até notável relativamente aos sacrifícios que lhes estão a ser solicitados. E é natural, isso já aconteceu no passado. Lembre-se, por exemplo, do ministro Correia Campos, que a certa altura não podia praticamente sair de casa sem ter fortíssima contestação. No seu entender, Álvaro Santos Pereira não é um ministro remodelável? Não, quem tem que definir que tipo de reformas é que este governo precisa é o seu primeiro-ministro. E eu não entro na discussão de nomes. Aquilo que já disse algumas vezes é que me parece que este governo ganharia se alguns ministros pudessem estar concentrados numa agenda mais focada, e o caso do Ministério da Economia é um caso de enorme dispersão, e se este governo é um super-ministério que provoca uma enorme dispersão, com uma partilha de responsabilidades depois por diferentes agentes e entidades que, do meu ponto de vista, era preferível que estivesse mais clarificada. E depois, também do ponto de vista político, acho que o trabalho de coordenação político está demasiado concentrado num único ministro Miguel Relvas. E que tem tido uma vida muito agitada e complicada nos últimos tempos. Isto também está desgastado politicamente com as últimas polémicas. Admito que esteja, neste momento, numa situação de alguma complexidade, porque estas polémicas têm procurado visar a sua reputação, e um ministro com estas características, desempenhando uma pasta tão relevante de coordenação política no governo, se vê a sua reputação afetada, pode contaminar diretamente a credibilidade ou a reputação de todo o governo. Mas, enfim, é ao Primeiro-Ministro e ao próprio Miguel Relvas que compete avaliar em que medida é que esta crise, que eu espero passageira, mas esta crise reputacional que está a atravessar... afeta a reputação do governo? Pode afetar, nomeadamente... Ou já está a afetar? Pode afetar, mas compete ao Primeiro-Ministro e ao próprio Dr. Miguel Relvas perceber em que medida é que esta crise reputacional, que eu espero transitória, pode afetar dramaticamente o governo ou não. Se surgisse a oportunidade no que diz respeito à economia, estaria disponível para dar o seu contributo ao país? Esse problema não se põe. Eu estou sempre disponível para colaborar, ou através da minha atividade empresarial, ou através das minhas contribuições políticas, para ajudar o país e aqueles que nos governam, mas acho que a orgânica fundamental deste governo já foi definida. O CDS ficou com 3 pastas, essas pastas estão muito bem entregues,
estão muito bem definidas. Também ficou claro que o Ministério da Economia é uma pasta que deve ser ocupada por alguém do PSD ou independente, é assim há 30 ou 40 anos. Mas portanto, acha que, por exemplo, este governo precisava de mais Paulo Portas? Não acho que esse problema se ponha. Este governo precisava de mais Paulo Portas. Tem sido um ministro muito discreto, muitas vezes por fora. Este governo tem tido um grande Paulo Portas como ministro dos Negócios Estrangeiros, e aquilo que não se pode esperar é que um ministro dos Negócios Estrangeiros passe o seu tempo inteiro em Portugal. É importante que esteja onde tem estado, a vender a imagem de Portugal e a procurar ajudar a economia portuguesa fora de Portugal. Agora, penso que a componente... Paulo Portas tem sido mais Ministro da Economia do que Álvaro Santos Pereira? Tem sido também uma parte muito importante da ativação e da dinamização económica que Portugal precisa, nomeadamente ao nível da diplomacia económica. Agora, acho que é uma reflexão interessante, essa que faz, não tanto relativamente ao Dr. Paulo Portas, mas acho que, de facto, do ponto de vista de coordenação política, este governo talvez ganhasse em ser reforçado e estou certo com mais CDS. Não é com mais CDS, é com personalidades que pudessem, do ponto de vista político, assegurar a coordenação política que é necessária para que estas reformas que estão a ser produzidas, e são um trabalho duro que este governo está a ser feito, possam ser bem comunicadas à população, com eficiência, e possam mobilizar e cativar os agentes destas próprias reformas, nomeadamente médicos e professores. E aí eu creio que talvez tenha havido um déficit, ou se esteja a pedir em excesso a um ministro que, ainda por cima, neste momento está a ser atacado de uma forma muito direta, que é o ministro Dr. Miguel Relvas. Não pode servir como uma espécie de ministro para toda a obra, nomeadamente nas condições difíceis em que está neste momento. António Pires de Lima, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por esta entrevista. Foi um prazer poder participar neste vosso programa. Então, o ponto final do Grandes Negócios, como habitualmente, regressa na próxima semana. Até lá.